Antes de orarmos, vamos aquietar a alma e refletir sobre a verdade de Deus. Aos olhos humanos, quando observamos um grupo reunido, tudo pode parecer harmonioso. Sorrisos são trocados, palavras são ditas, mas o que não se vê é o que realmente importa. Cada pessoa carrega uma história invisível. Atrás de cada sorriso pode haver dor. Por trás do silêncio pode existir uma luta silenciosa. Muitos estão travando batalhas internas que ninguém percebe. E não estamos falando apenas de problemas financeiros, enfermidades ou relacionamentos complicados. Trata-se de algo mais profundo, o conflito entre a carne e o espírito. A Bíblia nos revela essa verdade em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Essa é a realidade do nosso dia a dia. Queremos nos aproximar de Deus, mas somos puxados por distrações, desejos, preguiça e vozes interiores que tentam nos desviar. A carne busca conforto imediato, enquanto o espírito anseia por coisas eternas, oração, santidade, presença de Deus. Esse conflito é contínuo, e o inimigo se alegra quando ignoramos essa batalha, quando tratamos como normais nossos desvios, distrações e cansaços espirituais. Mas precisamos reconhecer, esses momentos são campos de batalha, são oportunidades para fortalecer o espírito e vencer o que nos afasta do Pai. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você escolhe andar no Espírito hoje. A verdade é que todos enfrentamos esse conflito interno, ainda que em diferentes intensidades. Há dias em que acordamos desejando buscar a Deus, sentimos uma vontade genuína de orar ou ler a Bíblia. Mas basta um clique, uma notificação, um pensamento aleatório e pronto. A atenção se dispersa. A carne ganha espaço e o espírito se cala. Essa luta não é exclusiva de alguns, ela é universal. Mesmo aqueles que parecem firmes na fé passam por isso. Paulo, um dos maiores apóstolos, falou abertamente sobre essa batalha em Romanos 7, dizendo: "O bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse pratico." Isso nos mostra que até os mais espirituais enfrentam essa guerra. E não se trata de viver culpado, mas sim consciente. O problema não é ter a luta, é se render a ela sem resistência. Precisamos entender que cada pequena escolha importa. Quando você escolhe orar ao invés de reclamar, você vence. Quando você perdoa ao invés de guardar rancor, você vence. Quando você silencia para ouvir Deus ao invés de correr atrás de distrações, você vence. O Espírito Santo está sempre disposto a nos fortalecer, mas ele não nos força. Ele guia, consola, ensina. Mas é preciso que desejemos segui-lo, e isso exige esforço, entrega e muitas vezes renúncia. A carne sempre buscará atalhos, prazeres momentâneos, justificativas. Mas o Espírito busca propósito, verdade, eternidade. Viver pelo Espírito é viver com consciência do invisível. É saber que cada decisão tem valor eterno, mesmo que pareça pequena. A guerra continua, mas em Cristo nós temos armas espirituais para resistir e vencer. Gálatas 5:24 nos confronta com um chamado profundo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Essa não é uma linguagem simbólica leve. Crucificar a carne é uma expressão forte, que aponta para dor, sacrifício e morte de algo dentro de nós. A cruz não era um ornamento, era um instrumento de morte. E quando Paulo usa essa imagem, ele está dizendo que seguir Jesus envolve sim sofrimento interior, o de negar a si mesmo. Negar-se não é natural. A carne sempre grita. Ela pede para ser ouvida, alimentada, atendida, mas viver no Espírito é silenciar essa voz para ouvir outra, a de Deus. Crucificar a carne é dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É abrir mão do prazer momentâneo para receber um fruto eterno. Muitas vezes isso se manifesta nas pequenas coisas.
Você sente que precisa perdoar, mas a carne quer justiça. Você quer jejuar, mas a carne implora por conforto. Você quer orar, mas a carne prefere mais alguns minutos no celular. E assim, todos os dias somos colocados diante de uma escolha: alimentar a carne ou fortalecer o espírito. Mas saiba disso, cada não que você dá à sua carne é uma vitória espiritual. Cada decisão de obedecer ao espírito é um passo rumo à maturidade, à liberdade e à verdadeira paz. A cruz de Cristo nos chama não apenas à salvação, mas também à transformação. E ela começa com renúncia. Não se trata de perfeição, mas de direção. Deus conhece nossas limitações, Ele vê nossas quedas, mas o que Ele procura é um coração disposto. Um coração que diz: Senhor, mesmo quando dói, eu escolho te seguir. A palavra diz em Romanos 8:6: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Essa verdade não é apenas teológica, ela é prática. A mente que se entrega aos desejos da carne vive cansada, inquieta, vazia. Mas a mente guiada pelo Espírito encontra descanso, propósito e plenitude, mesmo em meio às lutas. O mundo nos vende muitas formas de vida abundante, mas todas são passageiras. São conquistas que esvaziam, promessas que decepcionam, prazeres que se tornam prisões. É só no Espírito que encontramos a paz que não depende das circunstâncias. É só em Cristo que somos verdadeiramente livres. Mas o caminhar no Espírito exige intencionalidade. Não acontece por acidente. É preciso escolher. Escolher buscar a Deus quando tudo em nós quer evitar. Escolher calar para ouvir. Escolher obedecer quando seria mais fácil ceder. A boa notícia é que você não está só. O Espírito Santo não apenas orienta, mas capacita. Ele nos lembra da verdade, nos fortalece na fraqueza e nos renova quando desanimamos. Ele nos chama para perto mesmo quando nos sentimos distantes. Não é sobre a sua força, mas sobre a graça que te sustenta. Deus não espera a perfeição, Ele deseja entrega. Portanto, não se conforme com uma fé rasa. Não aceite uma vida espiritual baseada apenas em emoções ou aparências. Mergulhe fundo. Alimente seu espírito com a palavra, a oração, a adoração. E você verá, quanto mais você anda no espírito, menos espaço a carne terá. A pergunta inevitável é: como na prática podemos vencer a carne e andar no espírito? A resposta está nas pequenas escolhas diárias, aquelas que parecem simples, mas moldam quem estamos nos tornando. Você alimenta o que escolhe ouvir, ver e repetir. Por isso, se você quer um espírito forte, precisa alimentar sua alma com o que edifica. A palavra de Deus não é apenas um livro, é alimento vivo. A oração não é apenas um ritual, é comunhão real. O louvor não é apenas música, é uma arma espiritual. Jejuar, por exemplo, é um exercício poderoso. Ao negar algo ao corpo, comida, distrações, redes sociais, você ensina sua alma a depender mais de Deus. O jejum não muda Deus, mas muda você. Ele silencia a carne e aguça a sensibilidade espiritual. Outro passo importante é selecionar com sabedoria as vozes ao seu redor. Nem todo ambiente favorece a presença de Deus. Por isso, cerque-se de pessoas que te aproximam dele. E, acima de tudo, seja honesto com o Senhor. Não esconda suas fraquezas. Leve até Ele suas tentações, seus pensamentos, suas recaídas. Deus não se escandaliza com sua luta. Ele estende a mão para te levantar. A vitória começa na vulnerabilidade diante do Pai. Fortalecer o espírito não é um evento único. É uma jornada, um processo constante de renovação. E quanto mais você caminha com Deus, mais a carne perde força. A presença de Jesus transforma não apenas o que fazemos, mas quem somos. Quando decidimos viver no Espírito,
essa escolha começa a gerar frutos visíveis. Gálatas 5, 22, 23 nos apresenta esse resultado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não nascem da força humana. Eles brotam de um coração rendido, de alguém que se entrega dia após dia ao agir de Deus. E mais do que demonstrar espiritualidade, eles revelam transformação. Não é sobre parecer cristão, é sobre viver como Cristo. Amar quando é mais fácil ignorar. Ter alegria mesmo nas tempestades. Guardar a paz quando tudo ao redor gera ansiedade. Ser paciente com quem nos fere. Ser gentil quando ninguém está vendo. Agir com bondade sem esperar retorno. Ser fiel nos bastidores. Falar com mansidão até quando se tem razão. Controlar-se mesmo quando tudo dentro de nós grita por reação. Esses frutos são marcas de um coração que morreu para si e vive para Deus. Eles são visíveis no cotidiano, no lar, no trabalho, no trânsito, nas redes sociais. São sinais de que o Espírito está no controle. Mas lembre-se, fruto não nasce da noite para o dia. Ele cresce. E para crescer, precisa de cultivo, um solo regado pela palavra, uma raiz firmada na fé, uma vida exposta à luz da presença de Deus. Você pode até tropeçar, mas o Espírito Santo está ali, pronto para te reerguer. A caminhada com Jesus é uma jornada de transformação contínua, e quanto mais você o busca, mais parecido com ele você se torna. Chegamos ao ponto central de toda essa jornada: viver rendido a Cristo. Crucificar a carne, caminhar no Espírito, gerar frutos, tudo isso tem um propósito maior: sermos transformados à imagem de Jesus. Essa é a verdadeira vitória, não aquela que o mundo aplaude, mas a que o céu reconhece. Não importa o quanto você conquistou, acumulou ou exibiu. No fim, o que realmente importa é o quanto da sua vida refletiu Cristo. O que você fez por Ele, quem você se tornou nele. O Espírito Santo está nos chamando a uma vida de profundidade, uma vida que não se contenta com o raso, uma fé que não vive de aparência, mas de essência, e isso exige renúncia. Exige dizer não para o pecado, para os atalhos, para os ídolos escondidos. Exige dizer sim a uma vida de obediência, santidade e devoção. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus te capacita. Ele te segura pela mão. Ele te transforma de dentro para fora. Sua graça é suficiente. Sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o Espírito que habita em você é maior do que qualquer tentação, cansaço ou obstáculo. Por isso, hoje, decida viver rendido. Diga a Deus: eu não quero apenas ser tocado, eu quero ser transformado. Molda-me, Senhor. Purifica-me. Usa-me. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te entrego tudo. Ajuda-me a viver não segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. Crucifica em mim o que não te agrada. Dá-me força para resistir ao mal, sabedoria para escolher o bem e coragem para permanecer firme. Que minha vida seja um reflexo do teu amor e da tua verdade. Que eu viva todos os meus dias para te agradar. Em teu nome eu oro. Amém. Se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, escreva Glória a Deus nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Vamos espalhar a luz do Espírito.